Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, obrigado pela oportunidade de nos encontrar para o Palavra da Salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos orientar, para nos guiar na nossa vida de fé. Por isso, vamos com muita atenção, mais uma vez, permitir que esta palavra caia no solo fértil do nosso coração, possa crescer e produzir muitos frutos. Hoje, o Evangelho que nós ouviremos será muito importante para a gente compreender a missão de Jesus e também a missão da Igreja, a missão de cada um de nós batizados. Abra o seu coração e os seus ouvidos e acolha a mensagem de Deus dirigida ao seu coração. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho tem muito a nos ensinar. Primeiro, o contexto litúrgico em que ele se insere. Hoje é domingo e celebramos a festa do batismo do Senhor. Com esta festa, nós concluímos o ciclo do Natal e nós iniciamos o tempo comum da Igreja. E é muito significativo porque justamente com a festa do batismo a gente volta para o cotidiano, para entender que a vida da Igreja acontece exatamente no dia a dia, nas coisas comuns do nosso dia a dia. É ali que Deus se manifesta e é ali que a gente precisa ir compreendendo a missão que Ele nos confia. Tudo isso tomando consciência do nosso batismo. Portanto, hoje, ao celebrar o batismo do Senhor, nós somos provocados também a refletir sobre o significado do nosso batismo. Então vamos com muita atenção refletir aquilo que o Evangelho que terminamos de escutar nos apresenta. O trecho começa dizendo que o povo tinha uma expectativa e cogitava em seu coração se João não seria o Cristo. São várias as passagens evangélicas que a gente encontra esta confusão que as pessoas às vezes faziam em relação a João Batista, imaginando que ele fosse o Messias esperado. Justamente porque João tinha muita autoridade na sua pregação. Aquilo que ele realizava era reconhecido e respeitado pelas pessoas. Por isso, as pessoas no seu coração cogitavam e se perguntavam se João não era o Cristo. E o Evangelho, de forma muito bonita, diz que João sempre se coloca no lugar daquele que prepara o caminho para o Senhor, mas jamais quer ocupar o lugar que é de Cristo. Isto é importante para nós, a humildade de João Batista, de saber que ele não era o Messias, mas simplesmente aquele que prepara o caminho para o Messias, também deve ser o sentimento que deve tomar conta do coração de cada um de nós. Tudo o que nós realizamos é para que, de fato, o Cristo seja conhecido e amado. Não podemos, em hipótese nenhuma, ao longo da nossa vida, correr em busca de reconhecimento. Não podemos deixar que o orgulho tome conta do nosso coração para querermos ocupar o lugar que somente Cristo deve ocupar na nossa vida, o altar do nosso coração. É por isso que o Evangelho diz: João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água,
mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então aqui João faz uma distinção do batismo que ele realiza para o batismo que Jesus realizará. Jesus é mais forte do que João Batista. O batismo de João, como nós sabemos, é o batismo para o arrependimento, a conversão dos pecados. O batismo de Jesus é um batismo mais profundo. Batismo, como significa a própria palavra, é mergulho. Portanto, em Jesus Cristo nós somos mergulhados no mistério do próprio Deus. Somos mergulhados no mistério de Cristo. Por isso, o Evangelho diz que Cristo batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, somos imersos no próprio Espírito de Deus por meio do batismo. E essa dimensão do fogo. O fogo, como nós sabemos, na Bíblia, ele tem ao menos dois significados importantes. Por um lado, o fogo é símbolo de destruição, mas por outro lado, ele é símbolo também de purificação. E é importante porque esse batismo de Jesus, de fato, precisa destruir em nós aquilo que é pecado, aquilo que se opõe ao projeto de Cristo. E ao mesmo tempo, este batismo nos purifica. A gente precisa passar pela experiência do fogo para nos tornarmos puros, assim como tantas vezes a própria Escritura utiliza esta imagem do ouro que, para ser purificado, precisa passar pela experiência do fogo. Portanto, Jesus batizará no Espírito e no fogo. E João diz mais ainda, João diz que não é digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. E por que João utiliza esta expressão? Esta expressão é muito bonita e carregada de um símbolo matrimonial antigo chamado Lei do Levirado. Deste modo, quando alguém falecia e deixava a sua esposa sem filho, um dos irmãos tinha o direito de tomá-la como esposa. E quando este irmão não queria tomá-la como esposa, a outra pessoa viria e desamarrava as correias das sandálias para dizer que aquele não tinha mais o direito da esposa. Quando João Batista diz que ele não é digno de desatar a correia das sandálias, está dizendo que a esposa não pertence a ele, mas a esposa pertence a Cristo. Quem é a esposa? A esposa é a igreja. Portanto, João está dizendo que a esposa, a igreja, pertence a Cristo e não a ele. Cristo é o novo esposo e a igreja é a nova esposa, e este matrimônio da relação entre Deus e o seu povo renovado em Cristo Jesus. Portanto, é este o significado dessa expressão de João Batista: não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. E depois, mais à frente, o Evangelho diz: tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também, batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal de pomba, e do céu uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Também uma série de elementos bonitos. Primeiro, Jesus rezando mais uma vez. Atitude de intimidade com o Pai Eterno, que cada um de nós precisa cultivar, criar intimidade com o Pai Eterno. E por fim, a imagem bonita do céu que se abre. Biblicamente falando, no Antigo Testamento, quando se dizia que os céus estavam fechados, significa dizer que as profecias tinham terminado a sua força. Quando aqui o Evangelho diz que os céus se abrem, é para dizer que a palavra profética retoma o seu vigor. E de fato, Jesus é a própria palavra de Deus que se faz carne. Por isso essa imagem bonita. E a identidade de Jesus. Jesus é o Filho do Pai Eterno. E no Filho, Jesus, todos nós também nos tornamos filhos e filhas do Pai Eterno. O dia em que nós fomos batizados, o dia em que cada um de nós foi levado na bendita pia batismal, foi o dia em que o céu se abriu para cada um de nós e de lá veio uma voz que diz: Este é o meu filho amado, a minha filha amada. Foi o dia em que fomos gerados na fé através do batismo. Procuremos, portanto, viver bem a nossa vocação batismal.
A palavra de Deus nos renova e nos anima na nossa fé, nos ajuda a tomar consciência da nossa verdadeira identidade. Por isso, tendo acolhido este trecho bonito da Escritura, que ilumina a nossa vida, que nos anima na nossa vocação, dirijamo-nos ao Pai Eterno com o coração agradecido e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, neste dia tão especial em que acolhemos esta mensagem do Evangelho, nos dirigimos a Ti com o coração cheio de gratidão. Te pedimos a graça de viver bem o nosso batismo, reconhecendo que é importante que Cristo sempre cresça e que nós tenhamos consciência do nosso papel como colaboradores da missão de Jesus Cristo. Te pedimos, Pai Eterno, que os céus se abram sempre sobre nós e que descobramos a nossa verdadeira identidade. Somos Teus filhos, fomos gerados no Teu amor e na Tua misericórdia. À luz do Teu Espírito, te pedimos a graça de comunicar este amor no qual fomos gerados. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade de nos encontrar e acolher a Tua palavra em nosso coração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.